Conexão Brasília hoje, especial com uma entrevista, Diego Amorim. Temos convidados hoje no Conexão Brasília, Diego? Temos convidado Michele Trombelli, com alegria a gente recebe aqui por telefone com a gente já sintonizado. Vou pedir só para você baixar um pouquinho, doutor Marlon, aí o retorno no fundo. Doutor Marlon Reis, ele que é idealizador da Lei da Ficha Limpa. Bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil, doutor Marlon. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui para prestar esclarecimentos para a sociedade. Doutor Marlon Reis, que é um idealizador da Lei da Ficha Limpa, Michele, e a gente conversa com ele porque desde a semana passada cresce aqui em Brasília um movimento na oposição, sobretudo, para se tentar mais uma vez, mais uma tentativa de se mexer na Lei da Ficha Limpa. Nesse caso, há uma proposta que reduz de 8 anos para 2 anos a inelegibilidade daqueles que são enquadrados na lei. Com isso, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Se essa lei mudar, ele poderia vir a se candidatar no ano que vem, em 2026. Doutor Marlon, não é a primeira vez. Por que querem tanto mexer na Lei da Ficha Limpa que o senhor ajudou a idealizar, hein? Diego, o fato é que querem mudar a Lei da Ficha Limpa por conta da sua eficiência. Ela é eficaz. É a primeira vez que o Brasil dispõe de uma lei que, de fato, estabelece hipóteses de inelegibilidade. Porque sempre existiu uma legislação com esse conteúdo, mas ela era completamente insuficiente, ineficaz, imprestável para cumprir seu objetivo. E é justamente o fato de ela ser uma lei que funciona que gera tanta dor e tanto ressentimento. Doutor Marlon, gostaria de perguntar, então, assim, o senhor vê chances de que isso avance no Congresso na forma como ele está atualmente e poderia, eventualmente, como muitos estão dizendo, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, existe um risco real de que isso aconteça. A sociedade precisa acompanhar atentamente e se posicionar, porque com a finalidade de salvar a candidatura de uma pessoa, o que se está querendo é abrir a porteira, fazer um liberou geral. Existem muitos milhares de pessoas nessa condição de inelegibilidade por toda sorte de crimes. O abuso de poder, que é o tema que está sendo tratado nesses dois projetos, envolve compra de votos, suborno de agentes políticos, a chamada compra do apoio político, envolve desvio de recursos públicos para finalidades eleitorais, verbas da saúde sendo destinadas à compra de votos. É disso que nós estamos falando. Esses projetos liberam candidaturas de pessoas que praticaram esse tipo de conduta. Veja só, você ouvinte aqui do Jornalismo da Nova Brasil, o alerta que o doutor Marlon Reis está fazendo, né? O risco de um liberou geral caso haja essa mudança na Lei da Ficha Limpa, e esse risco é real, até porque o novo presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, na semana passada já deu declarações no sentido de considerar muito alto o tempo de 8 anos de inelegibilidade. Doutor Marlon Reis, se o Congresso, porventura, avançar realmente nessa mudança da Lei da Ficha Limpa, ainda haveria alguma chance de judiciário, o Supremo Tribunal Federal, impedir essa mudança? Como é que seria esse trâmite? Explica pra gente, por gentileza. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que uma eventual legislação promovendo essa dilapidação da Lei da Ficha Limpa, de que isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Existem pelo menos 3 fortes fundamentos para a declaração da inconstitucionalidade dessa lei, que estão tentando fazer. Primeiro, o casuísmo. É uma lei que estão querendo fazer exclusivamente para tornar possível a eleição de uma pessoa. Isso é declaradamente conhecido, porque o próprio autor, um dos autores do projeto de lei, é uma pessoa praticamente de casa do ex-presidente, que é o deputado Hélio Lopes. O outro também é do PL. E a única medida, a única norma que é alterada é justamente a que atinge o ex-presidente, que na última sexta-feira, inclusive, disse ser a favor da revogação integral da Lei da Ficha Limpa,
para ele não deveria ter inelegibilidade nenhuma. Narcotraficante poderia ser candidato normalmente, terrorista, praticante de racismo, de crimes contra a liberdade sexual, poderiam todos estar livres para se candidatar na visão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o casuísmo é o primeiro fundamento, porque isso mostra que se perdeu a essência da lei, que é a abstração, a abstratividade. O segundo elemento é a falta de razoabilidade, porque a Constituição fala, quando trata do tema de inelegibilidade, que ela deve ser estipulada de acordo com um prazo razoável. Ora, não é razoável o prazo de 2 anos, porque 2 anos não é inelegibilidade nenhuma. Na eleição seguinte, a pessoa já pode ser candidata novamente. E, por fim, nós estamos diante de um caso em que nós perdemos o fundamento da lei por conta da ofensa ao princípio da vedação de retrocesso, que é um princípio que já foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Quando se tem conquista no campo dos direitos fundamentais e as inelegibilidades integram os direitos fundamentais da sociedade como um todo, da coletividade, você não pode ter retrocesso. Conquistado em termos de direitos fundamentais não pode ser submetido a retrocesso. Esse princípio da vedação de retrocesso é um princípio constitucional e ele também é afetado por essa legislação. Doutor Marlon, a lei da ficha limpa, ela tem um peso muito importante, o senhor provavelmente não vai se lembrar, mas há mais ou menos uns 18 anos eu entrevistei, foi o tema da minha monografia, inclusive, da pós-graduação, iniciativas populares de lei, né? E são poucos os casos que a gente tem, se eu não me engano, tem uns 4 aí. A lei da ficha limpa, na época, estava em tramitação, ela nem tinha sido aprovada ainda, mas já era colocada como marco. Por ser uma iniciativa popular de lei, o senhor acredita que ela pode ter mais força? O que as pessoas podem fazer nesse momento para evitar esse retrocesso que o senhor descreveu? Eu sempre digo que a lei da ficha limpa, ela é protegida pela sua certidão de nascimento. Ela não é fruto do trabalho de um deputado, ou de um senador, ou de quem quer que seja, mas da sociedade. As pessoas nas ruas fizeram a lei da ficha limpa. Ela é uma iniciativa popular extremamente autêntica. Durante quase 2 anos foram coletadas assinaturas em igrejas, escolas, em universidades, na rua, nas praças. E é isso que protege a lei da ficha limpa. Por isso que ela não foi dilacerada até o momento. Se fosse uma iniciativa de gabinete, ela não teria durado nada. Primeiro que ela não teria sido aprovada sem a adesão massiva das ruas. Agora, é ela também que mantém, essa adesão é que mantém a lei da ficha limpa. Então, o que as pessoas podem fazer? Se posicionem, falem nas redes sociais, mandem mensagens para os parlamentares, mandem e-mails para os gabinetes, falem. Mostrem o quanto a sociedade abraça essa lei. Ela não veio para mudar tudo de uma hora para outra, não existe como mudar a sociedade através de uma lei, mas ela é a maior contribuição do Brasil, historicamente, para o combate à corrupção na política. E é por isso que é muito importante que as pessoas se posicionem. E eu lembro a você, nosso ouvinte, o Dr. Marlon Reis citou aí 2 deputados que já apresentaram propostas de mudança na lei da ficha limpa. Um foi o deputado Hélio Lopes, que o Dr. Marlon bem citou, e o outro é o deputado federal Bibo Nunes, do PL também, do Rio Grande do Sul. Dr. Marlon, caminhando para o fim aqui da nossa conversa, é muito interessante e importante essa entrevista hoje aqui no Jornalismo da Nova Brasil com o Dr. Marlon Reis. Por que a lei prevê 8 anos de inelegibilidade? Né? O que eles estão querendo é mudar de 8 para 2. E o Hugo Mota, novo presidente da Câmara, disse que acha 8 anos muito tempo. Por que lá atrás, quando essa lei tão importante nasceu, se fez essa previsão de 8 anos de inelegibilidade? Bom, como eu mencionei no começo da entrevista, nós passamos a ter uma lei de inelegibilidade com o ingresso em vigor da lei da ficha limpa. Antes era uma pantomima. O prazo de inelegibilidade antes era de 3 anos. O que significa isso? Que na eleição seguinte, do mesmo nível, já se podia ser candidato. Alguém que foi considerado
como tendo praticado abuso de poder político ou econômico na eleição para deputado, na eleição seguinte, 4 anos depois, ele já não era mais inelegível. Então, 8 anos representa 3 eleições sem participar. É muito razoável isso. Porque a inelegibilidade não pode ser uma falácia. Não pode ser algo que seja fácil de superar. Também não pode ser para sempre, obviamente. Mas 8 anos é um prazo extremamente razoável. E quem fez essa medida? Em primeiro lugar, a sociedade, ao apresentar milhões de assinaturas para apoiar essa ideia dos 8 anos. Sociedade como um todo, porque além das assinaturas, houve uma adesão massiva da sociedade brasileira a essa ideia, em 2010. E o próprio parlamento, que chancelou essa ideia de que deveriam ser 8 anos. E a realidade não mudou de 2010 para cá. Nós não temos menos corrupção. Nós não estamos com um país melhorado em termos de integridade. Então não há o que relativizar. É uma conquista histórica. É uma conquista que eu sempre disse, a lei da ficha limpa sequer é para essa geração. É um presente dessa geração para as próximas. Um ensinamento de como deve ser a política, de que não se deve confundir interesses particulares ilícitos com a possibilidade de ser candidato. Então é por isso que o prazo de 8 anos é extremamente razoável. Dr. Marlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa, ao vivo conosco hoje aqui nessa segunda-feira no Jornalismo da Nova Brasil. Dr. Marlon, muito obrigado por essa entrevista tão esclarecedora e até uma próxima oportunidade. Uma excelente semana para o senhor. Oportunidade, uma ótima semana para todos. Obrigada, um abraço, Dr. Marlon. Michele, 7h25. Esclarecedora. Muito boa. Eu queria só fazer um comentário. Enquanto a gente vai entrevistando o Dr. Marlon, muita gente defendendo o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem que se candidatar. Olha, a gente não está fazendo juízo de valor aqui. A entrevista não foi sobre a candidatura ou não do Bolsonaro. Foi sobre a mudança da lei da ficha limpa para beneficiar o Bolsonaro. Lá atrás, mexeram na prisão em segunda instância. E acabou beneficiando o Lula, que se candidatou e teve as suas sentenças anuladas pela Lava Jato, lá no Supremo Tribunal Federal, e se candidatou hoje ao presidente. Cuidado, minha gente. Cuidado para, em benefício de uma pessoa, não abrir a boiada e beneficiar um monte de gente, milhares de pessoas que estão enquadradas na lei da ficha limpa e que, para beneficiar, às vezes, o nosso político de estimação, faz um estrago no país que não tem segurança jurídica nenhuma. Um dia vale a prisão na segunda instância, no outro dia não vale. A lei da ficha limpa vale num dia, não vale no outro. E a gente vai mudando as leis ao bel prazer, Michele, para atender aos nossos gostos políticos, ideológicos. Isso lá no Congresso e na ponta também, na torcida das pessoas, é para liberar um, liberar outro, liberar Lula, liberar Bolsonaro, e a gente vai fazendo um estrago no país. Muita atenção a isso. Vale para os dois lados. Muito bem observado.